Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Amém, queridos. João capítulo 1, verso 12, como mencionamos ainda há pouco, João vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Mas a todos quantos o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João é um texto dos mais interessantes que nós temos no Novo Testamento. E quando dizemos que é interessante, não é força de expressão, não é um clichê dos pregadores. João, ele realmente impressiona, porque João, ele é alguém que se apropria, inclusive, do melhor e da mais refinada filosofia da sua época, e ele que era um pescador e, aparentemente, um homem sem grande instrução, um homem dedicado à pesca, dedicado ao comércio, dedicado a pescar e vender o seu produto ali, nas feiras, nos lugares onde os peixes eram vendidos, na margem do rio, na beira da praia, nos barcos da vida. Mas João, ele vai dialogar com a melhor filosofia da sua época. Quando João inicia o evangelho, que leva o seu nome, ele abre com aquela descrição solene: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Eu mencionei esse verso hoje de manhã cedo. João, ele está oferecendo uma resposta a uma pergunta filosófica. Porque havia uma pergunta que os homens no século I faziam: quem era o verbo? Quem era o logos? A palavra verbo no grego é logos. E havia uma pergunta: quem era o Logos? E essa pergunta era uma pergunta importante, apresentada pelos homens do século I, inclusive pelos judeus, porque havia uma compreensão muito interessante na sociedade da época, de que Deus, o Criador, ele era poderoso, glorioso e absolutamente perfeito. Tão perfeito ele era, que ele não poderia se relacionar com o mundo, porque o mundo é vil, o mundo é mau, o mundo é caído, o mundo é perverso, o mundo é a terra das mazelas, dos sofrimentos, das traições, das inimizades, das intrigas, da perversidade. E esse mundo, embora criado por Deus, não é digno da sua presença. E esse Deus Criador, portanto, não poderia se relacionar com essa realidade perversa, uma vez que ele é puro, perfeito e glorioso. Para que então Deus abençoasse os homens, havia uma compreensão de que era necessário uma espécie de mediador, um meio de campo, um intercessor, alguém que pudesse se colocar na brecha entre Deus e os homens. Esse mediador recebia o nome grego de Logos. E havia, portanto, uma pergunta que se fazia no século I: quem é o Logos? Alguns diziam: o Logos é a sabedoria de Deus, o Logos é o poder de Deus. Aí vem João, apóstolo do Senhor, cheio do Espírito, e ele então vai escrever o evangelho que leva o seu nome.
E ele vai dizer que aquele Logos, que os homens perguntavam quem era, ele estava com Deus desde o princípio, ele era Deus. E no verso 12, o verso lido, ele vai dar a senha, vai dar o endereço, ele vai localizar, ele vai situar na história o Logos. Ele vai dizer, o Logos se fez carne, está falando de Jesus. O que João está dizendo, olha, eu sei quem é o Logos procurado. O Logos que os homens procuram, o mediador, o intercessor, aquele que nos aproxima da divindade. Aquele único que é capaz de nos aproximar do Criador, porque nós não conseguimos nos aproximar dele. Tal a distância entre nós, por causa da nossa absoluta distinta natureza. E aquele que aproxima Deus e os homens, ele tem um nome. Ele se chama Jesus. Ele nasceu em Belém, ele é filho de José, ele é filho de Maria, ele encarnou, o Verbo se fez carne. Por isso que eu disse que João é uma figura extremamente linda e interessante. Ele sendo pescador e homem do povo, dialoga com a mais refinada, a mais qualificada filosofia grega, e nem grego ele era um judeu. Só alguém cheio do Espírito Santo para isso. E nesse verso, o verso 12, que baseia e norteia a nossa reflexão, uma pergunta nós podemos fazer a esse verso: quais as implicações desse verso? Nós que estamos ainda no clima de Natal, do encerramento do ano, é o domingo próximo do Natal, que foi na sexta-feira. As nossas trocas nos WhatsApps, nas felicitações, ainda hoje eu recebi mensagem: Pastor Idauro, Feliz Natal para o senhor e sua família. Eu respondi também, Feliz Natal. Passou, mas ainda estamos vivendo o tempo, o momento, a ocasião, o clima e a celebração do Natal. E esse verso, ele nos ensina quais as implicações desse menino que nos foi dado por Deus, desse Deus que se faz carne, desse Logos que encarna e pisa na terra dos viventes, que perambulou entre os homens, que entrou em vielas, que esteve com prostitutas sem condená-las, pregou para elas, exigiu delas: vá e não peques mais. Esquecem, às vezes enfatizam, e claro, a ênfase é importante quando o Senhor não permite o apedrejamento da mulher adúltera, porque ele expõe a hipocrisia dos homens. Porque os homens que foram flagrados em adultério com aquela mulher queriam apedrejá-la, mas queriam eles serem livres daquela condenação, e Jesus expõe a hipocrisia do gênero masculino. Mas ele, apesar de não permitir que aquela hipocrisia fosse praticada do apedrejamento, ele também diz para aquela mulher: mulher, vá. Os teus acusadores não estão aqui, ninguém vai te apedrejar, mas eu te digo, não pratique mais. Não se deite mais com alguém que não seja teu marido. O Logos se fez carne, e ao se fazer carne, ele entra em contato com o melhor e o pior da natureza humana. Ele entra em contato com o melhor quando ele vê fé. Eu citei hoje cedo numa patente contextualizada, seria uma espécie de tenente hoje, o centurião. Ele entra em contato com oficiais da força armada romana. Ele entra em contato com Nicodemos, um teólogo extremamente refinado. A história de Nicodemos contada, inclusive, no Evangelho de João, capítulo 2.
Ele vai também nas ocasiões festeiras, porque Cristo era chegado a uma festa. Não era um Salvador melancólico, como algumas gravuras da Idade Média, inclusive, reproduzem, aquele ser pesaroso, triste. Ao contrário, era vivo, era alegre, era bom estar na presença dele. Gostava de vinho, bebia vinho, foi acusado, inclusive, de beberrão. Os fariseus chamaram ele de comilão e de beberrão. E ninguém é chamado, irmãos, de comilão e de beberrão se não for chegado a uma mesa farta, se não for chegado a uma festa. Estava lá nas bodas de Caná, transformou a água em vinho, seu primeiro milagre. Ele entra, portanto, em contato com o melhor da natureza humana. As celebrações, as festas, os encontros familiares, as declarações de amor, os casamentos, a constituição de uma família, ele está lá. Ele entra em contato com as crianças e diz para elas: deixem elas vir, porque delas pertence o reino é delas. E convenhamos, nada é mais bonito, nada é mais maravilhoso do que criança perto da gente. Não há depressão perto de criança. Mas Jesus também entra em contato com o pior da natureza humana. Ele fala com os leprosos, e a lepra era uma doença estigmatizada no século I, símbolo de maldição, símbolo de banimento da bênção de Deus, símbolo de distanciamento da bênção de Deus. Ninguém queria chegar perto de um leproso, era um maldito, era um pária. Ele entra em contato, ele lida com as hipocrisias, ele lida com aqueles que lhe chamavam de Senhor, mas o coração era perverso diante dele, e ele sabe disso. Ele lida com a traição de Judas, ao qual dedicou 3 anos de sua vida. Ele lida com a fraqueza moral de Pedro, que nega ele. No dia da crucificação, ele lida com o abandono dos discípulos, porque dos 12, um o trai, o outro nega, e 9 debandaram. Só um permaneceu ao pé da cruz na ocasião da sua crucificação, justamente esse evangelista chamado João, o discípulo mais jovem, que tinha por hábito, inclusive, reclinar sua cabeça no peito de Jesus. Justamente ele. Ele lida, portanto, com decepção, traição. Ele lida com o pior e o melhor da natureza humana. Ele realmente encarnou e sentiu na pele as agruras da humanidade, as contradições da humanidade, as idiosincrasias da humanidade, a feiura da humanidade, mas também a beleza, a virtude, a alegria, que também exalam da humanidade, porque nós não somos o tempo inteiro seres que só produzem coisas ruins. A rede social está aí, a quantidade de felicitações, de imagens maravilhosas, de mensagens, e não só de gente crente, porque gente crente tem obrigação de escrever coisa boa. Mas até daqueles que não conhecem a Deus, mas são tocados, uns vão chamar de espírito natalino, clima natalino, seja lá o nome que for, mas são tomados de uma coisa boa. Jesus encarna e entra nessas fendas, nessas fissuras, entra em contato com a natureza humana. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e ao habitar, vê tudo. Porque aquele que habita, que decide habitar, ele enxerga tudo que está acontecendo. Você vai habitar, morar, residir na casa de alguém, você vai ver tudo. O que deve e o que não deve, vai ouvir o que deve e o que não deve. Vai encontrar e confirmar as tuas impressões, e talvez decepções sejam
produzidas por causa daquele convívio. O casamento é uma bênção, mas é um desafio. Por que também? Porque na época do namoro, do noivado, é tudo controlado, regulado. O tempo é curto de convivência, então tudo funciona, tudo dá certo. Quando casa, o belo e o feio se revelam. O mau humor e o bom humor. A educação e a falta de educação. A palavra gentil e o grito. Porque passou a habitar, morar junto. E ao morar junto, entra em contato com tudo que aquele ambiente produz. O verbo, João vai dizer, se fez carne. Jesus não é um teórico. Jesus não é alguém que está lá no céu nos dizendo o que fazer. Embora ele poderia proceder dessa maneira. Mas é misericordioso, é alguém tão maravilhoso que ele decide deixar a glória e se fazer um de nós, igual a nós. Não somos dignos de tal semelhança, mas ele se fez um de nós. E igual, sujeito, e é isso que torna a pessoa de Jesus tão ímpar. Porque ele não era um ser estranho num corpo humano, ele era homem. Tudo que eu sinto, ele sentia. A diferença é que ele, em 33 anos de vida, ele nunca pecou, ele nunca cometeu uma transgressão. E quando eu penso nisso, irmãos, eu fico impressionado, porque não é tão difícil, convenhamos, ficarmos longe de crimes. Alguém aqui já matou alguém? Que eu saiba, eu não tenho ninguém na igreja com passado com homicídio nas costas, até onde eu sei. Alguém aqui já estuprou alguém? Que eu saiba também não. Alguém aqui já roubou a casa de alguém? Também desconheço esse passado. Não é tão difícil ficar longe de crime, daqueles pecados óbvios que até a sociedade incrédula condena. Temos o mínimo de formação, de civilidade, de educação e de sociabilidade que nos ajuda a andar razoavelmente, corretamente nessa sociedade, longe de problemas, longe da polícia. A maioria de nós nunca entrou numa delegacia, a não ser para prestar queixa. Foi roubado, o carro colidiu, precisa preencher o BO para o seguro, mas nunca porque foi denunciado. Não é tão difícil, mas é extremamente difícil nós controlarmos o que pensamos. E Deus é tão maravilhoso que Ele não permite que nós conheçamos o pensamento uns dos outros. Porque eu posso falar de forma muito virtuosa, mas o coração está cheio de intriga. Eu posso projetar uma imagem controlada, uma imagem que eu quero projetar, mas que não condiz nem um pouco com o ser que habita em mim. E Deus é tão bom que ninguém consegue ver o que se passa no coração, porque nós sabemos quão vil é o nosso coração, quão enganoso é o coração. A gente pensa o que não deve, as emoções nossas nos traem, passam sentimentos estranhos, desejos estranhos. E quando eu falo de desejos, a nossa mente ocidental já pensa em desejos carnais, sexuais, esses também, mas outros. Inveja, maldade, vingança.
nas formas mais colegiais, até nas formas mais... Só que elas não crescem, mas elas estão lá. Somos potencialmente seres perigosos. E Jesus veio a esse mundo e ele foi reto, obediente, íntegro, por 33 anos nas ações, mas nas palavras. E o mais difícil, íntegro no coração, o tempo todo, todo dia. E era atacado, porque ele diz o autor da carta aos Hebreus, em tudo ele foi tentado. Pensa nas tentações. O que é a tentação? Pensa em todas as formas, expressões de tentação. Todas elas, Jesus sentiu. Todas elas, sem exceção. Mas ele nunca cedeu, nem em pensamento, a essas tentações. Por isso ele é o Cordeiro, o único, digno de subir à cruz e oferecer o mais perfeito sacrifício, porque ele é perfeito por fora e por dentro. Deus, quando olha para aquela oferta pendurada na cruz, ele aceita a oferta, porque é uma oferta perfeita, não há mácula. O diabo não tem como atacar a Cristo, não tem como acusá-lo de nada. Qual foi o erro que Jesus cometeu? Reverendo Ziel Machado, ele diz assim: quer calar um crítico, que critica o cristianismo, critica a igreja, a hipocrisia dos pastores e a diorama que rola nas igrejas, deixa ele falar. E quando ele terminar de falar assim, olha, ok, agora faz o seguinte, aponta uma falha de Jesus. Uma falha. Apenas uma. Porque do cristianismo, da igreja, dos pastores, dos membros, é a coisa mais fácil. É o tempo todo. Se colocar os olhos em mim, vai ver um monte de defeito. Mas qual a falha de Cristo? Alguém pode acusá-lo de alguma coisa? A Escritura deixa margem para que ele seja atacado. Nem os sociólogos, nem os economistas, nem os políticos, nem os ateus conseguem criticar Jesus. Criticam a igreja, o cristianismo, mas não o Filho de Deus, perfeito, Cordeiro perfeito, ovelha muda levada aos tosqueadores, como diz Isaías, no capítulo 53, daquele texto célebre, lindíssimo de Isaías. O Verbo se fez carne, encarnou, tornou-se um de nós, absolutamente igual. A diferença é que nunca cedeu às tentações e nele não havia pecado e acusação alguma. Quais as implicações dessa encarnação? Quais as implicações do Logos, do Verbo que se fez carne? Em primeiro lugar, a primeira implicação, de acordo com o Evangelho de João, é que esse Verbo que encarna precisa ser recebido. João vai dizer: todos quantos o receberam e creram no seu nome. O Verbo veio para ser recebido. O Verbo deixou a glória e veio para ser recebido no coração de cada um de nós. Ele veio para se estabelecer na alma. Ele veio para encontrar um lugar no coração humano. E aquele que se depara com o Logos, em algum momento da sua história pessoal, precisa abrir a vida, abrir o coração, abrir as janelas da alma e dizer: Senhor, seja bem-vindo.
senta, encontra lugar em mim e toma o trono da minha vida e governa a partir de agora. Jesus não é só para ser mencionado, lembrado. Eu disse isso hoje de manhã, cantado. Ainda que tudo isso possa também fazer parte. Eu amo ouvir canções de Natal. Na época do Natal aprendi isso como menino, desde menino, e repito todos os anos. Mas ele veio não só para ser lembrado nessa ocasião, ter o seu nome registrado em nossos, hoje já não são tão comuns os cartões, mas as mensagens que circulam nas redes, mas ele veio para ser recebido. João vai dizer, todos quanto o receberam. Não se pode desfazer da mensagem do Senhor, nem mesmo transformá-lo em um ativista, político, um revolucionário, um esotérico, um ser exótico, místico. É recebê-lo como ele se revelou. E ele se revelou aos homens nas páginas da Escritura Sagrada como o Deus encarnado, o Filho de Deus. É isso que Jesus é. Ele não é apenas alguém que morre na cruz dando um exemplo de amor à humanidade. Ele não é alguém apenas gentil, bom, caridoso. Ele é o Filho de Deus. Ele é a oferta de Deus para pecadores. E o Senhor, o Pai, exige que aquele que se depara com ele tenha duas reações, só duas, não há uma terceira. Ou rejeita e comparece diante do trono do Senhor, e esse trono um dia vai se manifestar, queiramos ou não, gostemos da ideia ou não, crendo ou não, há um trono branco, há um trono onde o Cordeiro vai nos recepcionar. E aquele que creu nele, que disse amém, sim para ele, que o recebeu, receberá a coroa, como disse o apóstolo Paulo. Mas aquele que o rejeita lidará com as consequências dessa rejeição. Ele não é esse ser lembrado apenas no final do ano. João vai dizer, ele é o Verbo, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado. Toda reverência a ele, portanto, todo temor a ele, portanto, todo respeito a ele, portanto. O nome dele é solene. A presença dele é poderosa. As montanhas, as estrelas, os lagos sussurram o seu nome com temor. A terra lhe dá glória. Os anjos. Quando ele andava por Israel, à medida que os endemoniados iam se deparando com ele, a reação dos demônios, viestes fazer o que aqui, ó Cristo, Filho do Deus? Não é um nome no calendário, não é um nome para dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é acima disso, maior que isso. Ele é o Filho de Deus. Ele encarnou toda honra, toda glória e todo... É isso que João está dizendo. É a implicação dessa encarnação. É recebê-lo, não rejeitá-lo, mas recebê-lo com alegria,
com expectativa, escancarando mesmo a vida para que Ele entre e arrume a vida nossa, como Ele fez com muitos de nós. Mas há também uma segunda expectativa, ou melhor, uma segunda implicação nesse verso. No verso 12, João vai dizer que além de o receber, é necessário crer no seu nome. Verso 12. Todos quanto receberam e creram no seu nome. E crer no nome de Jesus é crer na sua pessoa. Crer naquilo que Ele disse que é. E Ele se equiparou ao Deus Pai. Quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os judeus entenderam exatamente o que Ele pretendia comunicar naquele momento. Porque lá no Monte Sinai, Moisés ouviu de Deus. Quando Moisés perguntou, Senhor, tu queres que eu vá lá para o Egito libertar o teu povo? A primeira pergunta que me farão, qual é o nome dessa divindade? Qual é o nome dessa entidade que você diz que falou contigo e que te ordenou vir libertar o povo hebreu? Qual é o nome dele, afinal de contas? Ele pergunta para Deus, e Deus diz, eu serei o que serei. Na nossa tradução aportuguesada, eu sou o que sou. Diga, eu sou, me enviou a voz. Eu sou. Esse eu sou era um eco poderoso de gerações, de séculos. O Deus que é o inominável, aquele que não pode ter um nome mencionado, Ele é o grande eu sou, o eterno, o sublime, o excelso, glorioso, o altíssimo, que não pode ser nomeado. Jesus chega então para os discípulos e para os demais, os fariseus, eu sou o caminho. Os judeus, quando ouviram isso, calma aí, ele está se comparando ao Deus que se revelou a Moisés, ao dizer que ele é, e era exatamente isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é crer na sua pessoa. Ninguém pode ser um cristão legítimo, um cristão verdadeiro, se não crer que Jesus Cristo é o Deus que se fez carne. João vai dizer que esse verbo estava com Deus lá na criação e era Deus. É crer na sua pessoa, homem e Deus. Não era um mágico, um milagreiro, não era um ser iluminado, não era um ser especial, não era um anjo, não era alguém dotado de poderes. Ele era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, João, ao dizer que precisa crer no seu nome, é crer na sua mensagem. E a mensagem é de arrependimento. A mensagem de Cristo é a mensagem de reconciliação dos homens com Deus. É necessário acreditar naquilo que Ele veio nos pregar, que Ele veio dizer para nós. Nós cantamos, inclusive, João aqui, quando repetimos a canção do Sérgio Pimenta, aquele que crer nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Cristão é aquele que anda nos mandamentos, que anda nas palavras do Senhor, que crê na sua mensagem e vive conforme sua mensagem. Isso é crer no Senhor. E também é crer na sua obra. É crer que aquele menino, dado a Maria, inocente, frágil, era o Filho de Deus. É crer
nos seus milagres. É crer que Ele teve poder de apaziguar ventos e águas agitadas. É crer que Ele disse, como eu mencionei hoje de manhã cedo para Lázaro, sai, e Lázaro ressuscitou. É crer nisso. E é crer que essa história é verdadeira. Ainda que negue a física, ainda que negue a biologia, mas acredita na mensagem dele. Isso é crer em Cristo, é crer em Jesus. É crer nas libertações que Ele promoveu, é crer nas curas, é crer que a sua morte foi o preço pago para o resgate de pecadores. É crer que ao subir a cruz e derramar seu corpo e derramar seu sangue, nós estávamos sendo tratados e reconciliados com Deus por meio dele. E você pode ter o pecado mais grosseiro, podemos ter a vida mais, ter cometido o crime, a ação mais horrenda, mas se crermos nele, estamos perdoados, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Zera a nossa dívida. Ele nos apresenta uma folha em branco. A obra dele na cruz conserta para sempre o ser humano. É crer nisso. Então quer dizer que se um homem tiver morte nas costas, maldades praticadas, roubos, riqueza acumulada de forma iníqua, e esse homem chegar diante de Deus arrependido, verdadeiramente arrependido, e ele crer no Salvador, significa então que os céus se abrem? Significa exatamente isso, os céus se abrem. Por isso é uma boa notícia, maravilhosa demais, porém verdadeira demais. Crer no Senhor é crer na sua pessoa e na sua mensagem e na sua obra. É crer na sua morte, mas é crer também na ressurreição, ao terceiro dia, como diz a Escritura. É crer que Ele voltou depois de ressurreto ao Pai, que Ele vara os céus, e que Ele vive eternamente, que um dia, como diz Paulo, Ele voltará para buscar a sua igreja. É impossível ser cristão e não crer nessa obra maravilhosa que a palavra de Deus assegura para nós. Essa é uma implicação. A primeira é recebê-lo, a segunda é crer. A terceira e última, e aqui eu caminho para o fim da nossa reflexão dessa tarde. Ele vai dizer, João, todos quanto receberam e creram no seu nome, a estes, apenas a estes que creram e receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma terceira implicação do nascimento do Senhor, da encarnação do Verbo, é esse poder que assola, que vem sobre nós e que nos transforma em filhos de Deus. O Evangelho, o encontro com Cristo é um acontecimento. Algo de glorioso, de maravilhoso acontece na vida de um homem. E, irmãos, quantos de nós já não viu, já não presenciou em algum culto? Homens de 2 metros de altura, enormes, fortes, donos de si, e abrem o coração e choram diante do Cristo como criança,
E aquele homem, bruto toda a vida, se torna o mais doce que os amigos conhecem. Os filhos não reconhecem. O melhor amigo não sabe o que aconteceu. A natureza perversa foi banida daquele homem. Ela está lá. Ela não foi extirpada do corpo. A natureza caída continua. O velho Adão, o velho homem está lá, mas ele está acorrentado, mortificado, numa linguagem teológica, minimizado, por causa da transformação que aconteceu com aquele que entregou a sua vida para Cristo. Paulo vai dizer que Deus, que a estes que creram e receberam, algo aconteceu, que não é da ordem dos homens, que não pode ser feito, como o próprio João vai dizer, não nasce da vontade do homem, não é da vontade da carne que esse acontecimento se dá, é da vontade de Deus, é da vontade dos céus. É como Paulo, feroz perseguidor da igreja, inimigo da igreja. A primeira vez que Paulo aparece na narrativa bíblica é Atos capítulo 7. Estevão, que era diácono da igreja, evangelista, pregador, está sendo assassinado, porque é pregador do evangelho. E se levantam contra Estevão e assassinam Estevão, apedrejam até a morte. Diz Lucas, o autor do livro de Atos, que lá está um jovem chamado Saulo, que consente com aquela cena. É a primeira vez. Paulo batendo palma para o apedrejamento de Estevão. Depois Paulo aparece pela segunda vez, Atos capítulo 8, e aparece, conforme diz Lucas, assolando a igreja. Paulo entrava nas casas, pegava os cristãos, arrastava para o lado de fora, levava até os tribunais e os encerrava na prisão. Aí vem a terceira vez que Paulo é mencionado, Atos capítulo 9. Paulo tem cartas dadas pelos sacerdotes, cartas que autorizavam ele entrar em qualquer lugar e prender os crentes que estivessem fazendo culto. E ele se encontra na estrada de Damasco, indo na direção, e de repente, diz o livro de Atos, que uma luz brilha, e aquela luz, o resplendor daquela glória, tira a visão de Paulo, e ele cai no chão, e uma voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica surpreso: eu não estou perseguindo o Senhor. Não. Perseguir a igreja, atacar a igreja, é atacar a Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E aí Paulo tem a sua experiência de conversão. O final do capítulo 9. O início do capítulo 9, Paulo é um perseguidor. O final do capítulo 9, do mesmo capítulo, Paulo é um homem convertido e se torna o maior pregador do evangelho depois do Senhor Jesus Cristo. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 escritos por Paulo, mais de 50% do texto do Novo Testamento é da sua autoria. Apóstolo, pregador, teólogo. Foi preso mais de uma vez, e quando foi preso, escreveu suas cartas, como a carta aos Filipenses, carta aos Efésios, primeira carta a Timóteo, e a última delas, a segunda carta a Timóteo, escrita quando estava na prisão. Nunca mais Paulo foi o mesmo, porque o evangelho é esse acontecimento em que marca a vida do ser humano. Tem um antes e depois. Cristo não divide só a história em antes dele e depois dele.
Ele divide também a nossa história individual, quem nós éramos antes dele e quem nós nos tornamos por causa dele e a partir dele. Ele endireita as veredas dos homens. Ele permite que nós durmamos o sono dos justos. A vida se torna leve. A vida é a mesma. A vida é a mesma. Vai morar no mesmo bairro, mora na mesma casa, tem a mesma família, tem o mesmo nome, mas o coração agora é um outro coração. A vida agora em Cristo é uma outra vida. É o que Paulo chama, numa linguagem muito bonita, de novidade de vida que acontece. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Crer em Cristo, recebê-lo e experimentar o poder da transformação são as implicações do nascimento do Senhor. Meu querido, nessa tarde do último culto do ano, a minha oração a todos aqueles que nos ouvem, principalmente aqueles que não são crentes e que tenham recebido o link dessa mensagem, que você receba o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador pessoal, que você creia no nome dEle, na pessoa dEle, na obra dEle, e que você experimente na tua vida a transformação que o poderoso Evangelho é capaz de produzir na vida de todo ser humano. A Ele, ao Senhor Jesus Cristo, glória, honra e louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome da tua glória.